Prólogo à Guerra do Povo, Exército do Povo. Ernesto Che Guevara, 1964. Consideramos uma alta honra prologar este livro baseado nos escritos do vice-general Von Nguyen Giap, atualmente primeiro-ministro da Defesa Nacional e comandante-em-chefe do Exército Popular da República Democrática do Vietnã. O general Giap fala com a autoridade que lhe confere a sua longa experiência pessoal e a do partido na luta de libertação. A obra, que tem de por si uma atualidade permanente, reveste mais interesse, se couber, devido à tumultuosa série de acontecimentos acontecidos nos últimos tempos nesta região da Ásia, e às controvérsias surgidas sobre o uso adequado da luta armada como meio de resolver as contradições insalváveis entre exploradores e explorados, em determinadas condições históricas. Os combates que exitosamente levaram durante longos anos os heróicos exércitos e o povo inteiro do Vietnã repetem-se agora. O Vietnã do Sul está em pé de guerra. A parte do país arrebatada ao seu legítimo dono, o povo vietnamita, está cada vez mais perto da vitória. Ainda quando os inimigos imperialistas ameacem com enviar milhares de homens, os desaforados falem do uso da bomba atômica tática e o general Taylor seja nomeado embaixador da chamada República do Vietnã do Sul e, tacitamente, comandante-em-chefe dos exércitos que tratarão de liquidar a guerra do povo, nada impedirá a sua derrota. Muito perto no Laos, a guerra civil acendeu, provocada também pelas manobras dos norte-americanos, apoiados de uma maneira ou outra pelos seus aliados de sempre, e o reino neutral da Camboja, parte como os seus irmãos Laos e Vietnã. Da antiguamente chamada Indochina francesa, está sujeita a violações das suas fronteiras e a ataques permanentes, pela sua posição erguida em defesa da neutralidade e do direito a viver como nação soberana. Por isto todo, a obra que prologamos sobarda os limites de um episódio histórico determinado e adquire vigência para toda a zona. Mas, além disso, os problemas que coloca têm em particular importância para a maior parte dos povos da América Latina submetidos ao domínio do imperialismo norte-americano, sem contarmos com que seria de extraordinário interesse o conhecimento dela para todos os povos de África que dia a dia sustêm lutas cada vez mais duras, mas também repetidamente vitoriosas, contra os colonialistas de diversa índole. O Vietnã tem características especiais, uma civilização muito velha e uma longa tradição como reino independente com particularidades próprias e cultura autóctone. Dentro da sua milenária história, o episódio do colonialismo francês é pouco mais do que uma pinga de água. No entanto, as suas qualidades fundamentais e opostas do agressor igualam, em termos gerais, as contradições insalváveis que se apresentam em todo o mundo dependente, bem como a forma de resolvê-las. Cuba, sem conhecer estes escritos, bem como também não outros que sobre o tema se tinham feito narrando as experiências da Revolução Chinesa, iniciou o caminho da sua libertação por métodos semelhantes, com o sucesso que está hoje à vista de todos. Portanto, esta obra coloca questões de interesse geral para o mundo em luta pela sua libertação. Podem resumir-se assim: a factibilidade da luta armada em condições especiais em que tenham fracassado os métodos pacíficos de luta de libertação. O tipo que deve ter esta, em lugares com grandes extensões de terreno favorável para a guerra de guerrilhas e com população camponesa maioritária ou importante. Apesar de que o livro se baseia numa compilação de artigos, tem boa ilação e certas repetições não vão mais do que dar-lhe maior vigor ao conjunto. Trata-se nele da guerra de libertação do povo vietnamita, da definição desta luta como guerra do povo e do seu braço executor como exército do povo, da exposição das grandes experiências do partido na direção da luta armada e a organização das Forças Armadas Revolucionárias. O capítulo final trata sobre o episódio definitivo da contenda de Dien Phu, em que já as forças de libertação ganham em qualidade e passam a guerra de posições, derrotando também neste terreno o inimigo imperialista. Começa-se narrando como, depois de acabada a Guerra Mundial com o triunfo da União Soviética e das potências aliadas do Ocidente, França burlou todos os acordos e levou o país a uma situação de extrema tensão. Os métodos pacíficos e racionais de resolver as controvérsias foram demonstrando a sua inutilidade, até que o povo tomou a via da luta armada. Nesta, pelas características do país, o peso fundamentalmente recaia no campesinato. Era uma guerra de características camponesas, pelos lugares fundamentais de ação e pela composição fundamental do exército, mas estava dirigida pela ideologia do proletariado, fazendo válida mais uma vez a aliança operário-camponesa como fator fundamental da vitória. Embora nos primeiros momentos, pelas características da luta anticolonialista e antiimperialista, era uma guerra de todo o povo e uma grande quantidade de gente cuja extração não respondia exatamente às definições clássicas de camponês pobre ou de operário,
incorporava-se também a luta de libertação. A pouco e pouco, definiam-se os campos e começava a luta antifeudal, atingindo então o seu verdadeiro caráter de anti-imperialista, anticolonialista, antifeudal, dando como resultado o estabelecimento de uma revolução socialista. A luta de massas foi utilizada durante todo o transcorrer da Guerra Polo-Partido Vietnamita. Foi utilizada, em primeiro lugar, porque a guerra da guerrilha não é mais do que uma expressão da luta de massas, e não se pode pensar nela quando esta está isolada do seu meio natural, que é o povo. A guerrilha significa, neste caso, a avançada numericamente inferior da grande maioria do povo, que não tem armas mas que espreme na sua vanguarda a vontade de triunfo. Aliás, a luta de massas foi utilizada nas cidades em todo momento como arma imprescindível para o desenvolvimento da luta. É muito importante salientar que a luta de massas, no decurso da Ação pela Libertação do povo vietnamita, nunca cedeu os seus direitos para acolher-se a determinadas concessões ao regime. Não parlamentou sobre concessões mútuas, colocou a necessidade de obter determinadas liberdades e garantias sem qualquer contrapartida, evitando assim que, em muitos sectores, a guerra se fizesse mais cruel ainda do que a faziam os colonialistas franceses. Este significado da luta de massas no seu caráter dinâmico, sem compromissos, dá-lhe uma importância fundamental à compreensão do problema da luta pela libertação na Latinoamérica. O marxismo foi aplicado consequentemente à situação histórica concreta do Vietnã, e por isso, guiados por um partido de vanguarda, fiel ao seu povo e consequente na sua doutrina, atingiram tão sonada vitória sobre os imperialistas. As características da luta, em que houve que ceder terreno e esperar muitos anos para ver o resultado final da vitória, com vai-vens, fluxos e refluxos, dão-lhe o caráter de guerra prolongada. Durante todo o tempo da luta pudo-se dizer que a frente estava onde estava o inimigo. Num momento dado, este ocupava quase todo o país e a frente estava espalhada por onde o inimigo estivesse. Logo a seguir houve uma delimitação de linhas de combate e ali havia uma frente principal, mas a retaguarda inimiga constituía constantemente um outro cenário para os bandos em luta, de maneira que a guerra foi total e que nunca os colonialistas puderam mobilizar à vontade, num terreno de base sólida, as suas tropas de agressão contra as zonas libertadas. A palavra de ordem, dinamismo, iniciativa, mobilidade, decisão rápida ante situações novas, é síntese soma da tática guerrilheira, e nessas poucas palavras está exprimido toda a dificílima arte da guerra popular. Em certos momentos, as novas guerrilhas, alçadas sob a direção do partido, estavam ainda em lugares nos quais a penetração francesa era muito forte e a população estava aterrorizada. Nesses casos, praticavam constantemente o que os vietnamitas chamam a propaganda armada. A propaganda armada é simplesmente a presença de forças de libertação em determinados lugares, que vão mostrando o seu poderio e a sua imbatibilidade, sumidos no grande mar do povo como peixe na água. A propaganda armada, ao perpetuar-se na zona, catalisava as massas com a sua presença e revolucionava imediatamente a região, acrescentando novos territórios aos já conseguidos polo exército do povo. É assim que proliferam as bases e as zonas guerrilheiras em todo o território vietnamita. A tática, neste caso, estava resumida numa palavra de ordem que se expressa assim: se o inimigo se concentrar, perde terreno, se diluir, perde força. No momento em que o inimigo se concentrar para atacar duramente, cumpre contra-atacar em todos os lugares onde renunciou ao emprego disperso das suas forças. Se o inimigo volta a ocupar determinados lugares com pequenos grupos, o contra-ataque fará-se consoante a correlação existente em cada lugar, mas a força fundamental de choque do inimigo terá se diluído mais uma vez. Eis um outro dos ensinamentos fundamentais da guerra de libertação do povo vietnamita. Na luta tem-se passado por 3 etapas que caracterizam, em geral, o desenvolvimento da guerra do povo. Inicia-se com guerrilhas de pequeno tamanho de extraordinária mobilidade, diluíveis completamente na geografia física e humana da região. Com o decorrer do tempo, produzem-se acontecimentos quantitativos que, num dado momento, dão passagem ao grande salto qualitativo que é a guerra de movimentos. Aqui são grupos mais compactos os que agem, dominando zonas inteiras, embora os seus meios sejam maiores e a sua capacidade de castigar o inimigo muito mais forte, a mobilidade é a sua característica fundamental. Depois de um outro período, quando maduram as condições, chega-se à etapa final da luta em que o exército se consolida, e inclusive a guerra de posições, como aconteceu em Dien Bien Phu, pontilha a ditadura colonial. No transcorrer da contenda que, dialecticamente, vai desenvolvendo-se até culminar, no ataque de Dien Bien Phu em guerra de posições, criam-se zonas libertadas ou semi-libertadas do inimigo, que constituem territórios de autodefesa.
A autodefesa é concebida pelos vietnamitas também num sentido ativo como parte de uma luta única contra o inimigo. As zonas de autodefesa podem defender-se elas próprias de ataques limitados, subministram homens ao exército do povo, mantêm a segurança interna da região, mantêm a produção e asseguram o abastecimento da frente. A autodefesa não é nada mais do que uma parte mínima de um todo, com características especiais. Nunca pode conceber-se uma zona de autodefesa como um todo em si, quer dizer, uma região onde as forças populares tentem defender-se do ataque do inimigo enquanto todo o território exterior à dita zona fica sem convulsões. Se assim acontecesse, o foco seria localizado, atenazado e abatido, a não ser que passasse imediatamente à fase primeira da Guerra do Povo, quer dizer, a luta de guerrilhas. Como já temos dito, todo o processo da luta vietnamita deveu basear-se no campesinato. Num primeiro momento, sem uma definição clara dos marcos da luta, esta fazia-se somente pelo interesse da libertação nacional, mas aos poucos delimitavam-se os campos, transformavam-se numa típica guerra camponesa e a reforma agrária estabelecia-se no curso da luta. Quando as contradições aprofundavam e, a um tempo, a força do exército do povo, é a manifestação da luta de classes dentro da sociedade em guerra. Esta era dirigida pelo partido com o fim de anular a maior quantidade possível de inimigos e de utilizar ao máximo as contradições com o colonialismo dos amigos pouco firmes. Assim, conjugando acertadamente as contradições, é que o partido pôde aproveitar todas as forças emanadas destes choques e atingir o triunfo no menor tempo possível. Narra-nos também o companheiro Von Nguyen Giap a estreita ligação que existe entre o partido e o exército, como, nesta luta, o exército não é senão uma parte do partido dirigente da luta. Da estreita ligação que existe por seu turno entre o exército e o povo, como o exército e o povo não são senão a mesma coisa, o que mais uma vez se vê corroborado na síntese magnífica que fizera Camilo: o exército é o povo uniformado. O corpo armado, durante a luta e depois dela, deveu adquirir uma técnica nova, técnica que lhe permitirá ultrapassar as novas armas do inimigo e rejeitar qualquer tipo de ofensiva. O soldado revolucionário tem uma disciplina consciente. Durante todo o processo, caracteriza-se fundamentalmente pela sua autodisciplina. Por sua vez, no exército do povo, respeitando todas as regras dos códigos militares, deve haver uma grande democracia interna e uma grande igualdade na obtenção dos bens necessários aos homens em luta. Em todas estas manifestações, o general Nguyen Giap assinala o que nós conhecemos pela nossa própria experiência que se realiza alguns anos depois de conseguido o triunfo pelas forças populares vietnamitas, mas que reforça a ideia da necessidade da análise profunda dos processos históricos do momento atual. Esta deve ser feita à luz do marxismo, utilizando toda a sua capacidade criadora para poder adaptá-lo às circunstâncias diversas de países, dissímeis em todo o que diz respeito ao aspecto exterior da sua conformação, mas iguais na estrutura colonizada, na existência de um poder imperialista opressor e de uma classe associada a ele por ligações muito estreitas. Após uma análise certeira, chega o general Giap à seguinte conclusão: na conjuntura atual do mundo, uma nação, embora seja pequena e fraca, que se alce num só homem sob a direção da classe operária para lutar resolutamente pela sua independência e a democracia, tem a possibilidade moral e material de vencer todos os agressores, não importa quais forem. Em condições históricas determinadas, esta luta pela libertação nacional pode passar por uma luta armada de longa duração à resistência prolongada para atingir o triunfo. Estas palavras sintetizam as características gerais que deve assumir a guerra de libertação nos territórios dependentes. Achamos que a melhor declaração para acabar o prólogo é a mesma que utilizam os editores deste livro e com a qual estamos identificados. Oxalá que todos os nossos amigos que, como nós, sofrem ainda os ataques e as ameaças do imperialismo, possam encontrar em Guerra do Povo, Exército do Povo, o que achamos nós próprios, novos motivos de fé e esperanças.